De volta com Manhã no Ar, são 7h16. E técnicos da UFAM e da UEA aprovaram a greve que começou a valer a partir da meia-noite dessa terça-feira. Ao todo, 138 técnicos participaram da reunião que decidiu pela paralisação. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com o Danilo Alves. Olá, Danilo. Quais as reivindicações da categoria? Então, Adriane, essas reivindicações são várias, além, lógico, do reajuste salarial. Tem também outras, como direitos trabalhistas, e eles também são contra a reforma previdenciária. Além de tudo isso, tem também a questão das carreiras desses técnicos administrativos, que, segundo eles, está ameaçada por conta da nova reforma trabalhista que foi aprovada há alguns dias atrás. Bom, por conta disso, teve até realmente, em outubro, dia 24 e dia 25, um encontro nacional onde decidiu a base salarial desses técnicos, desses servidores. No Rio de Janeiro até foi essa reunião, só que apesar disso, o sindicato e todas as associações aqui dos técnicos da UFAM decidiram, depois de uma reunião que aconteceu na sexta-feira no Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais da UFAM, a IFSHS, de acordo com eles, depois dessa reunião ficou acertado que, apesar dessa base salarial, mesmo assim deve haver essa greve que acontece não só com 138 servidores da UFAM, mas também com mais uma remessa aí de cerca de 200 pessoas. E a partir de hoje deve acontecer não só a paralisação, mas também eles devem montar aí uma CNG, que é um centro de greve, né? Um comitê de greve que eles devem aí acabar fazendo todo o trabalho de montar esse grupo e também escolher um representante. E é justamente a partir disso que eles vão começar a montar um cronograma de atividades grevistas para poder reivindicar esses direitos. Por enquanto, os técnicos administrativos da UFAM estão sem trabalhar. Adriane. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal referente ao ensino religioso abriu uma série de discussões dentro das salas de aula. Os alunos terão o ensino confessional, que é quando a opinião da instituição ou professores está permitido nas aulas de religião nas escolas públicas. A decisão é vista com cautela por especialistas e órgãos da educação, já que vivemos em um momento de tanta intolerância e preconceito. O ensino confessional já existe nas escolas particulares com doutrina cristã. É quando o colégio, na aula de religião, obrigatória do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, pode expressar opinião. As particulares podem ser confessionais, podem ser mantidas por entidades religiosas, como salesianos, evangélicos, etc. Nas confessionais, a religião professada no ensino religioso e na escola é aquela mantida pelo mantenedor da escola. Colégios particulares sempre puderam fazer isso. Já escolas públicas, que são mantidas com dinheiro do povo, ou seja, pessoas de todas as religiões, não. Isso mudou com a decisão do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia decidiu que a aula confessional não é inconstitucional, o que poderia, na visão de muitos professores, ser um problema. O trabalho com o ensino religioso ele tem que ser interreligioso, ele tem que trabalhar com questões éticas, com a história das religiões, porque é um espaço para você promover o convívio com a diferença, o convívio com a tolerância. A decisão do Supremo Tribunal Federal vem na contramão disso aí, quando permite que o professor professe a sua religião no ensino religioso, porque ele praticamente obriga os alunos a ouvir uma religião que não é a sua. E não são apenas os professores que pensam assim, não. Entre os alunos, a opinião também é contrária à ideia do ensino religioso confessional. Yara está no 9º ano do ensino fundamental e diz que o novo modelo abre espaço para a intolerância. Um retrocesso. Os índices no nosso país já são muito altos de intolerância religiosa, principalmente com as religiões afro-brasileiras. E com essa nova proposta, eles meio que impõem a religião aos alunos, sendo que atualmente nós temos uma grande diversidade de religiões. E essa proposta, ela meio que favorece ainda mais a intolerância religiosa. A
Mariana acredita que o ensino religioso de forma global é a melhor solução para a falta de informação e o respeito. Eu tinha essa intolerância religiosa em mim. Então, quando eu comecei a ver, comecei a entender como funcionam as outras, eu comecei a respeitar, comecei a aprender mais. O respeito a gente aprende ali na sala de aula com a professora. A gente tem que saber unir essas informações para não sair falando besteira por aí. As secretarias de Educação do Estado e do município mandaram nota dizendo que nada muda. O que continua valendo é essa resolução de 2013. Continua valendo porque a mudança, ela votou a inconstitucionalidade ou não do ensino confessional. Então, por uma votação muito apertada, o Supremo decidiu que o ensino confessional não é inconstitucional. Na teoria, a disciplina religião nas escolas é facultativa, mas na prática não é bem assim. O sistema diz que o ensino religioso é de matrícula facultativa, mas o sistema não está preparado para assumir essa matrícula facultativa. Hoje, se você tem um ensino religioso como tempo, o aluno não tem outra coisa a fazer. E a escola não vai permitir que o aluno fique andando pelos corredores ou parado em algum lugar. Não é essa a nossa cultura. Pela resolução, esses professores precisam ser formados em ensino religioso ou ciências da religião, ou ainda em filosofia, história, ciências sociais ou pedagogia. O importante é que o ensino religioso ele seja plural, que se debate a pluralidade do ensino religioso e não um viés proselitista. Isso fere o Estado laico e os direitos humanos, né? E, de modo geral, é um retrocesso para a educação, para o sistema educacional, porque a pluralidade ela é fundamental. Exatamente. Uma coisa é a ciência da religião, uma coisa é você estudar a origem da religião, quantas religiões existem, por que o ser humano tem essa necessidade de adorar um Deus, né? Qual a importância disso? Outra coisa é você chegar lá na sala de aula e dizer assim, olha, e professar sua religião e dizer assim, olha, vocês vão ter que rezar o Pai Nosso, vocês vão ter que se ajoelhar, ou vão ter que fazer algum gesto que é próprio de uma determinada religião. Né? Quem é que decide qual religião seu filho vai seguir? É você ou é a escola? Imagina uma escola, isso daqui é só um exemplo, imagina uma escola onde o gestor é católico e o pai é evangélico. Como é que faz com a criança? Como é que fica a cabeça da criança? Então, os pais têm que ter o direito de escolher que religião o filho vai seguir. Né? É claro que mais lá na frente o filho decide se ele quer ou não seguir, mas isso não pode ser uma imposição. E tem algo muito importante que ela falou aí. O Estado é laico, ou seja, o Estado não tem religião. O ensino público não tem religião. Costumo sempre contar uma história que no meu ensino fundamental, na 3ª e 4ª série, eu estudei numa escola pública que tinha uma gestora extremamente católica. Então, a gente era obrigado a rezar Pai Nosso, crê em Deus Pai, Salve Rainha. Eu aprendi a rezar o texto na escola, né? E em dia de sexta, a gente ainda cantava as músicas do padre Marcelo Rossi. E isso, né, não é uma reclamação religiosa ou uma intolerância em relação a isso, mas era algo que hoje eu tenho discernimento para saber que não era na escola que eu tinha que aprender, né? Não era na escola esse tipo de ensinamento, a não ser que fosse uma escola católica, uma escola que é evangélica, que o pai matricula ali e já sabe que tem um ensino religioso direcionado, ali é uma opção. Então, a escola pública hoje, ela tem que apresentar as religiões de forma geral, ensinar história sem passar em algum momento pela religião é praticamente impossível, porque uma coisa está muito relacionada à outra, a alguns acontecimentos, mas quando você faz uma imposição disso, que é o problema, e pode gerar, sim, uma série de intolerâncias por diversas partes, né? Porque não se tem maturidade na infância para lidar com esse tipo de coisa e pode haver uma complicação entre entendimento de família, entre entendimento de escola, entre entendimento de comunidade. Por isso, há um risco e é algo que precisa continuar sendo discutido para que isso não gere problemas mais graves lá na frente. E atenção, você estudante de Direito e que foi aprovado no processo seletivo de estágios, que quer ser aprovado no processo de estágio do Tribunal de Justiça, que foi realizado em junho. Uma nova convocação está sendo feita. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea, quais os documentos exigidos para a admissão dessas pessoas que foram aprovadas nesse processo? Olha, Wilson, esses documentos precisam ser entregues principalmente por aqueles alunos
que já foram aprovados no processo, que foram convocados e que fizeram o curso de formação, né? É uma lista de documentos bem grande que precisa ser entregue na escola do Tribunal de Justiça do Amazonas, né? Que essas pessoas já tecnicamente vão começar a trabalhar como estagiários dentro do Judiciário Amazonense. Nós temos aí RG, CPF, foto 3x4, título de eleitor, comprovante de residência. No caso dos homens, é preciso entregar também o comprovante de reservista e a gente tem certidões negativas. As pessoas que quiserem assumir esse cargo como estagiário do Tribunal de Justiça do Amazonas precisam entregar certidões negativas civil, criminal, do TRE, da Polícia Federal e também da Justiça Federal. Quer dizer, é um grande número de documentos que esses estudantes precisam reunir para realmente assumir essa vaga dentro do Tribunal de Justiça do Amazonas. Quando você vai entregar essa documentação lá no TJM, também é preciso preencher uma ficha que está disponível lá e um outro documento que também é essencial para esses estudantes de Direito é justamente o documento que comprova que você está matriculado na graduação no curso de Direito e também o histórico escolar que comprova a pontuação que você tem, que você informou durante a inscrição. Agora, Wilson, em relação às convocações, nós temos 2 tipos de convocação que eu vou explicar agora. Para aqueles candidatos que já fizeram o curso de formação, nós estamos falando dos classificados em 221 até 230, né? O que passou em número 221 até o 230, eles precisam entregar essa documentação no dia 16, na quinta-feira, aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas, que fica aqui pertinho da TV A Crítica, no bairro Aleixo, na Avenida André Araújo. Para os candidatos que passaram na colocação 231 até 241, a entrega desse documento é dia 17. E tem uma segunda convocação para aqueles candidatos que passaram a partir da classificação 242. O Tribunal de Justiça do Amazonas está convocando aqueles classificados que passaram em 242 até a classificação 302, até o candidato que atingiu a classificação 302, esses para fazerem o curso de formação. Esse curso de formação vai acontecer aqui na Escola do Judiciário, no Tribunal de Justiça do Amazonas, também no Aleixo, nos dias 23 e 24 de novembro, de 8h30 até o meio-dia. Então, esses candidatos também precisam vir ao Tribunal de Justiça do Amazonas, não com toda a documentação que a gente acabou de dizer, né, mas principalmente para poder participar do curso de formação e, posteriormente, se eles forem aprovados, eles também passam a ser estagiários do Tribunal de Justiça do Amazonas. Então, quem tiver até a classificação 302, fique atento, porque tem essas 2 chamadas disponíveis e a pessoa precisa vir ou se informar aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas para conseguir a sua vaga de trabalho. Ok, muito obrigado, Teia. E o Minuto Tecnologia de hoje dá um destaque especial para você que quer trocar de smartphone sem deixar de economizar. É o Trocafone Plus da InfoStore. É só você levar o seu smartphone usado de qualquer marca que você ganha um descontão de R$ 400 na compra de um Galaxy A5 2017, esse telefone aqui. Ele é resistente à água e à poeira e tem memória de 64 GB e leitor de impressão digital. No Trocafone Plus, o A5 está disponível em todas as 10 lojas da InfoStore. Aproveite, são R$ 400 de desconto para você levar o Galaxy A5 2017 de 64 GB. Trocafone Plus é na InfoStore. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre a estreia do Peladão a Bordo aqui na TV A Crítica. É hoje. E tem também a história de uma dupla que é famosa nos torneios de futebol de bairro aqui em Manaus. Eles narram as partidas de uma forma bem inusitada. A gente conta essa história daqui a pouquinho, então não saia daí.